Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, dispondo de um tempo que seria sempre escasso para a discussão de mais de 20 propostas do Governo e dos diversos partidos e 5 propostas em concreto do CDS-PP, compreenderão que me concentrarei nesta intervenção, sobretudo na apresentação das propostas do CDS-PP. Em primeiro lugar, para sublinharmos a relevância e a importância do tema. A corrupção não é só algo de negativo, algo de prejudicial, é, de facto, muito mais do que isso. A corrupção é uma ameaça ao interesse público, é uma ameaça ao bem comum da nossa sociedade, é algo que mina a confiança nas nossas instituições democráticas e que, desse ponto de vista, põe em causa a própria democracia. Em Portugal, convém também não ignorarmos que o problema existe, que o problema é real e que quando nas primeiras e mais importantes instituições do país, como seja o Governo, com um Primeiro-Ministro envolvido, acusado e julgado por um processo de corrupção, ou nas mais importantes autarquias do país, incluindo a da capital, nós temos processos deste tipo, convém o Parlamento e a sociedade não o ignorarem. Pegando numa frase que aqui foi dita há pouco, eu diria que ninguém se deve ser automaticamente acusado, mas que este não é um problema de caras lavadas ou de caras sujas. Este é um problema, sobretudo, de mãos limpas e de criar as condições para que essas mãos limpas possam existir. Em relação às nossas iniciativas, por isto mesmo, o que é que propomos? Propomos, e não somos os únicos, um aumento de penas em relação a estes crimes. Só para dar um exemplo, a corrupção passiva passará de 2 a 8 para 6 a 12 e a ativa de 2 a 5 para 5 a 10 anos. É um sinal político do Parlamento e do Poder Legislativo de resposta à corrupção, procurando, obviamente, uma coisa essencial, que é manter equilíbrio entre as várias molduras penais, designadamente entre os crimes de corrupção e, por exemplo, os crimes de sangue. Em segundo lugar, criamos um tipo criminal, tendo o PSD e o CDS por 2 vezes tentado a criminalização do enriquecimento ilícito, tendo esta chumbado no Tribunal Constitucional, procuramos agora uma solução que é simultaneamente declarativa, como fazem vários grupos parlamentares, ou seja, baseada na obrigação de declaração, mas que ao mesmo tempo tem em conta as obrigações de exclusividade daqueles que a ela estão obrigados e que não podem, obviamente, como também vimos acontecer no nosso país, estar, por exemplo, a exercer um cargo de ministro e depois ter um outro rendimento escondido, seja ele de que forma for. E por isso propomos essa tipificação e obviamente que a propomos não só para os titulares de cargos políticos, como também para as magistraturas, seja a magistratura judicial, seja a magistratura do Ministério Público. Em terceiro lugar, procuramos responder a uma questão que é a questão da prescrição e dos prazos de prescrição. Nesta matéria, há uma solução possível, é de alguma forma o Governo que não nos traz nada em matéria de enriquecimento ilícito e que aparentemente terá encomendado ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista essa matéria, Partido Socialista que de resto, como aqui foi dito, foi sempre contra e agora aparentemente por razão tática passou a ser a favor. O Governo propõe-nos uma alteração nos prazos de prescrição. Nós propomos uma outra solução diferente. O que é que pressupomos? Pressupomos que quando um crime é cometido no âmbito e por força do exercício de um mandato, seja considerado sistematicamente como crime continuado e que em qualquer circunstância seja o último ato praticado no âmbito desse crime e não o primeiro a definir o prazo de prescrição, evitando situações que conhecemos recentemente. Por outro lado, e em matéria de penas, propomos que a regra do artigo 50 de recomendação, de sugestão
de aplicação sempre que possível da medida de suspensão de pena, nos casos até 5 anos, propomos que essa regra não se aplique aos crimes de corrupção. Ou seja, nestes casos, o juiz deverá, obviamente, no exercício do seu poder, deverá, por princípio, aplicar pena de prisão efetiva e não a suspensão da pena. Em quinto lugar, propomos também, para os condenados, e obviamente só para os condenados, não seria pensável de outra forma, que, para além da perda de mandato, haja uma inibição de exercício de cargos públicos por um período de 10 anos. Portanto, o mesmo se aplica também à violação dos deveres de declaração e declaração dos rendimentos. Por outro lado, procuramos também, com estas propostas, que aquilo que tem sido muito discutido e muito falado na sociedade portuguesa, uma certa promiscuidade entre magistratura e política, entre poder judicial e poder político, termine e proibindo o exercício de atividades políticas a quem está na carreira e é da magistratura de carreira, que não poderão assim nem ser membros do governo, nem ser candidatos a cargos políticos, por assim dizer. E por outro lado também, numa questão que também foi discutida na sociedade portuguesa, que não caiba ao Governo a indicação, a autorização da participação de magistrados em funções em organizações internacionais, cabendo esta exclusivamente aos respectivos Conselhos Superiores. Por outro lado, os magistrados que apenas poderão aceitar, proposta 7, comissões de natureza judicial, deixando de exercer funções, seja junto do Governo, seja na Presidência da República, na Assembleia da República, como assessores ou consultores. Estas são propostas que visam, obviamente, terminar, por termo, acabar com esta ideia de promiscuidade. Propomos ainda que haja regras apertadas nesta mesma circulação e regras apertadas que não façam com que o exercício de períodos de licença sem vencimento sirvam para isto mesmo. Por outro lado, propomos e defendemos a criação de um Estatuto do Arrependido. Ao propormos o Estatuto do Arrependido, não propomos que haja a tal barganha de penas ou negociação de penas. Não é essa a nossa ideia, nem é essa a nossa intenção, que de resto alteraria o quadro e o modelo do nosso sistema penal, que passaria de alguma forma a ser, à semelhança do modelo americano ou anglo-saxónico em geral, o modelo adversarial e não o modelo que temos atualmente. O que nós propomos é que, desde logo, na fase de inquérito, esse Estatuto de Arrependido possa ser definido, que essa proteção exista e que, obviamente, se aplique o direito premial, seja, em alguns casos, com isenção ou diminuição de pena aplicável. E, por último, a consagração, é uma matéria europeia, é uma matéria relevante, como outros partidos propõem também, do Estatuto do Denunciante, que deve, na nossa opinião, ser aplicado a quem, estando dentro de uma organização, tendo conhecimento da prática de crimes, os possa denunciar e possa, por isso mesmo, ser protegido e não a quem pratique crimes. Esta é uma forma, do nosso ponto de vista, séria de discutir este assunto, aberto à análise e à discussão de todas as outras propostas de outros partidos, enfrentando o problema de frente, com determinação e sem qualquer tipo de tibieza disso.